A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando neste estudo, meditação e oração da carta encíclica Laudato Si, da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Seja muito bem-vindo e agora acompanhe o nosso áudio. As motivações espirituais. É o 6º capítulo da Laudate Deum, exortação apostólica do Papa Francisco. Para falar sobre elas, nós vamos receber mais uma vez com grande alegria Padre Jean Paul Hansen. Ele é natural de Cruzília, Minas Gerais, do clero da Campanha, tem mestrado em teologia dogmática e também especialização em origens do cristianismo. Atualmente, Padre Jean está como assessor do setor de campanhas da CNBB desde 24 de março de 2022, quando foi nomeado para a função. Padre Jean, seja muito bem-vindo. Na Laudate Deum, recém-publicada, o Papa Francisco admite que, passados 8 anos da publicação da Laudato Si, pouco ou nada mudou. Por isso ele renova o apelo, agora mais urgente do que nunca, para que as nações se comprometam com a solução concreta, pois a situação climática global é cada vez mais urgente. E nós experimentamos isso aqui no Brasil. Percebam as ondas de calor, as chuvas e as catástrofes no sul, ao mesmo tempo que na Amazônia nós experimentamos grande seca. A situação se torna mais complicada a cada dia. No 6º capítulo da Laudate Deum, o Papa apresenta as motivações espirituais, ou seja, que nascem da fé, para o cuidado da criação. E o Papa afirma: à luz da fé nós sabemos que a terra é de Deus e nossa é a responsabilidade, a missão de cuidar dela, com inteligência e respeito às suas próprias leis. À luz da fé, nós sabemos que a variedade das criaturas queridas por Deus está desaparecendo. À luz da fé, nós sabemos que a contemplação do criado nos leva ao Criador, e que Jesus, com a sua morte e ressurreição, redimiu não apenas o ser humano, mas todas as criaturas. À luz da fé, nós sabemos que o ser humano ocupa um lugar singular na criação, lugar que lhe foi dado para cuidar, para guardar e não para destruir. Nesta perspectiva, o Papa Francisco fala de um antropocentrismo situado, ou seja, o ser humano é o centro da criação, mas ele não é o único na criação. Ele está no centro de uma criação onde tudo está interligado. E ele mesmo, o ser humano, precisa da criação para a sua subsistência. Deixar que a criação se perca, deixar que a criação se extinga, significa necessariamente extinguir o próprio ser humano junto com a criação.
O ser humano só se entende como criado se ele está situado no meio da criação. Por isso, o convite final do Papa Francisco na Laudate Deum é para a comunhão e a responsabilidade. Nós, seres humanos, devemos ser promotores de comunhão entre toda a obra criada e que está toda ela interligada, e de responsabilidade nas nossas ações. Porque são as ações humanas que colocam em perigo a obra criada e, dentro dela, a própria vida humana. Comunhão e responsabilidade devem ser as nossas atitudes. Porque, do contrário, se nós não reconhecemos a comunhão e não exercemos a nossa responsabilidade própria no cuidado do conjunto, do todo da obra criada, nós estamos, ainda que inconscientemente, querendo ocupar o lugar de Deus. Estamos renovando em nós o pecado original. Por isso o título dessa encíclica é Laudate Deum, louvai a Deus, porque louvando a Deus, nós nos reconhecemos criaturas. Criaturas singulares, sim, mas criaturas dotadas de inteligência para cuidar e guardar o todo da criação. Obrigado mais uma vez, Padre Jean Paul, que finalizando os nossos encontros trouxe as motivações espirituais para o cuidado com a terra. Deus o abençoe. Dessa forma, então, chegamos ao encerramento desses dias de formação e estudo sobre a Laudato Si e a Laudate Deum, documentos pontifícios do Papa Francisco que nos alertam e quer nos dar consciência do que está acontecendo com a nossa casa comum, como isso afeta os meios sociais e como nós, enquanto cristãos, devemos ter uma postura para agir em prol do bem comum, em prol da natureza. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. O material fica aí à disposição de vocês para continuarem os seus estudos. Esse material não pretende, em hipótese alguma, substituir a leitura dos documentos, que deve ser obrigatória para cada um de nós. Pretende ser um indicador de como nós devemos ser cuidadores do mundo em que vivemos. Agradecemos a todos também que contribuíram com as suas reflexões, meditações, e a você que nos acompanhou. Que Deus, o Criador da nossa casa comum, nos inspire ações práticas e concretas para que possamos ter o cuidado com a criação que Ele, com tanto carinho e tanto amor, disponibilizou para que possamos viver em paz e harmonia, Criador e criaturas. Um grande abraço a todos. Vamos rezar agora a oração pela nossa terra. Rezemos juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.